As substâncias químicas, elas são das mais diversas composições. Pode ser solventes halogenados, que são altamente tóxicos, não halogenados, cianetos, ácidos, etc. Só para citar alguns exemplos. Então, além dos resíduos perigosos, de classe 1, como exemplo, óleo, solvente, pesticida, produtos químicos, tem os resíduos não perigosos, que são aqueles da classe 2 que eu falei anteriormente. O de classe 2B e o 2A. Né? O B são entulhos, vidros, metais, plásticos. Eles não são perigosos, mas são resíduos e precisam ter uma destinação correta. E existe também os de classe 2A, que são os não inertes. É o lodo, ou então é o produto gerado numa estação de tratamento de esgoto, no lixo domiciliar. Esses são os não inertes. E para a administração de todos esses resíduos, são necessários diretrizes, é necessário seguir um determinado procedimento operacional. E a gente classifica isso como diretriz. A primeira delas, na administração dos resíduos, é evitar ou minimizar a geração, né, a quantidade ou a periculosidade. Vou dar um exemplo. A quantidade, muitas vezes se faz até um exemplo do cotidiano. Em restaurantes faz comidas em excesso e depois aquele produto não é vendido, depois aquilo tem que ser jogado fora e vai seguir uma destinação. Né? Se fosse calculado de forma adequada, não sobraria tanto alimento e não seria gerado tanto resíduo. Então, por isso que se fala que resíduo é um desperdício. Né? O reaproveitamento, uma banana, uma coisa do cotidiano. A gente pode falar também de exemplos de um laboratório de pesquisa. Quando se come uma banana, muita gente faz o quê? Pega a casca e joga fora. Mas tem muita gente que faz um bolo de casca de banana e fica muito gostoso. Né? Hoje em dia está se aproveitando casca de muitos alimentos que seriam tratados como lixo, como rejeito, e que hoje em dia podem ser reaproveitados, né, até de uma forma economicamente mais favorável e o combate à própria falta de alimento na população de baixa renda. Um exemplo agora de evitar ou minimizar a quantidade de resíduo gerado. Muitas vezes numa aula lá de química, ou bioquímica, ou de farmácia, seja lá o que for, é feita uma reação em 10 ml para mostrar aos alunos aquela reação, que muitas das vezes poderia ser feito a mesma reação em 1 ml. E depois aquele rejeito, aquele resíduo, né, vai ser descartado. E com isso a gente está aumentando a quantidade de resíduo gerado, o que poderia ser evitado se fosse programado a utilização de uma quantidade adequada. Existe um outro problema nessa questão de resíduos químicos, que é algo muito sério. Eles não podem ser destinados, jogado no esgoto. Né? Por exemplo, você não pode jogar um ácido sulfúrico no esgoto, ou um ácido, ou uma base forte. Isso precisa ser acondicionado, tem que ser armazenado e depois tem que ser entregue a uma empresa que seja certificada para atender a destinação final correta. Porque se nós entregarmos um resíduo químico ou substâncias químicas que não são mais utilizadas para uma empresa qualquer, aquela substância química for jogada no lixão e causar algum problema, a fiscalização pode chegar e se identificar o produtor daquele resíduo, aquele produtor será processado conforme as leis. O gerador do resíduo, ele é responsável por este resíduo no Brasil até a sua destinação final adequada. Então, ele será corresponsável por o crime ambiental ocorrido, mesmo que você não seja o responsável pelo transporte daquela substância química. Então, tratar, e a outra maneira, outra diretriz para a administração do resíduo é tratar o resíduo
de forma correta, né? Você pode incinerar, queimá-lo, né? De forma que ele não fique contaminando o solo, ou levar, como já havia falado, para um aterro sanitário, e assim essas são as possibilidades de uma destinação ambientalmente correta. E os resíduos de saúde? De acordo com a Anvisa, 2004, e com a ANMA de 2005, os resíduos de saúde são gerados no atendimento à saúde humana ou animal, inclusive nos serviços de assistência domiciliar e de trabalho de campo. Inclui também os resíduos gerados em laboratórios analíticos de saúde, em necrotérios, funerárias, serviços de medicina legal, drogarias, farmácia, estabelecimentos de ensino e pesquisa, centro de zoonose, né, distribuidores de produtos farmacêuticos, unidades móveis de atendimento à saúde, serviços de acupuntura, serviços de tatuagem, dentre outros similares, né, pet shops e vai por aí. Então, o resíduo de saúde são os resíduos gerados nessas diferentes modalidades de serviços prestados à comunidade, não só para o homem, como também para o animal. E esses resíduos, conforme a resolução da diretoria colegiada, a chamada RDC, da Vigilância Sanitária, esses resíduos são classificados em 5 grupos, grupo A, B, C, D e E. O grupo A, ele é classificado como possível presença de agentes biológicos que podem apresentar risco de infecção. E ele é subdividido em A1, A2, A3, A4, A5. Depois eu vou falar dessas subdivisões. O grupo B, ele também é um resíduo de serviço de saúde, e o que caracteriza o grupo B é que eles são substâncias químicas que podem apresentar riscos à saúde pública e ao meio ambiente. O grupo C são materiais resultantes das atividades humanas que contenham material radioativo, são os radionuclídeos. E o grupo D não apresentam riscos biológicos, químicos ou radioativos à saúde e ao meio ambiente. E o grupo E são os materiais pérfuros cortantes ou escarificantes, como agulhas, lâminas. Então, por que é importante conhecer a classificação dos resíduos de saúde? Porque conforme o risco de infecção, o risco à saúde e ao meio ambiente, é necessário ter um procedimento correto para a manipulação, para o armazenamento, para o transporte. É isso que a gente vai mostrar para vocês agora. Por exemplo, os resíduos são classificados de A1 até A4, que são aqueles que causam risco de infecção. Eles devem ser primeiro separados e identificados, né, com o nome do responsável que gerou esse resíduo, né, o tipo de resíduo que escreveu, o que é, a identificação desse resíduo. Depois eles são separados, né, e são acondicionados num coletor lá no próprio laboratório. Passada essa etapa, é necessário que eles sejam autoclavados, né? Eles têm que ser submetidos a uma alta temperatura, de forma que qualquer forma de vida ou de agente infeccioso que esteja presente nesses resíduos seja eliminado. Depois desse processo de autoclavação, eles têm que ser colocados num saco branco leitoso, né, com a identificação substância infectante ou material biológico, de forma que qualquer um que veja aquele saco sabe que ali tem um resíduo infectante e que tem que ter um cuidado adequado. Depois que ele foi então autoclavado, esterilizado, ele é armazenado nestes sacos que identificam, mais uma vez, o tipo de resíduo, o responsável pelo aquele resíduo, poderão ser levados para um coletor externo, para ficar ali no curto tempo, e logo em seguida é necessário que ele seja recolhido por uma empresa certificada, né, que
possa então recolher esse resíduo hospitalar, ou de laboratório, ou de biotérios, dependendo da natureza do serviço de saúde, ou de pet shop, ou de hospital veterinário, né? Então tem que ser acondicionado de forma correta, processado, autoclavado e depois entregue uma empresa responsável para a destinação correta. Então um exemplo aqui de acondicionamento. Tem aqui este saco branco, identificando então que é uma substância infectante e ele está cheio. Só que ele está muito cheio. Então até isso é necessário saber. Porque se botar um peso muito grande, ele pode estourar, extravasar e não vai adiantar nada o serviço que foi feito, o cuidado que foi feito anteriormente. Se colocar muito pouco, você está perdendo recurso financeiro. Você está colocando uma quantidade muito pequena num saco que tem uma capacidade muito maior. Então o ideal é colocar a quantidade de resíduos quase que um pouco mais da metade, para ter uma maior segurança durante o transporte desse resíduo. Já o grupo D são os resíduos que não apresentam risco biológico, químico ou biológico à saúde ou meio ambiente. Como exemplo, papel de uso sanitário, fralda, absorventes, peças descartáveis de vestuário, resto de alimentar de paciente, material utilizado em antiasepsia, equipo de soro e similares, né, que são classificados como do grupo A1, está dentro do grande grupo A. As sobras de alimentos são separados, restos de alimentos de refeitórios, resíduos provenientes das áreas administrativas. Por mais que esses resíduos aparentemente sejam inofensivos ou não tenham risco, eles foram gerados dentro de uma unidade de saúde. E uma unidade de saúde pode ter uma contaminação que muitas vezes não são visíveis a olho nu. Portanto, é necessário um cuidado especial para todo tipo de resíduo que é produzido nessas unidades de saúde, nos laboratórios de pesquisas e nos serviços de saúde como um todo. Então, até resíduos de varrição, de flores, pós, jardim, gesso proveniente da assistência de saúde, tudo isso é classificado como grupo D. Então, os resíduos de saúde classificados dentro do grupo E é o material pérfuro cortante e o escarificante. Esses resíduos são responsáveis por uma grande quantidade de acidentes nos hospitais, nas clínicas, nos consultórios, uma vez que são pérfuro cortantes, principalmente agulhas de seringas, lâminas que também causam um corte por um descuido ou um erro de operacional. E eles devem ser guardados, primeiramente, em coletores rígidos, umas caixas, normalmente caixa de papelão, que muita gente conhece como Descarpac, só que isso é uma marca, e que no interior dessas caixas é necessário jogar então o vidro quebrado, as agulhas e as lâminas. Isso é obrigatório dentro de um laboratório de pesquisa, ter esse local para a destinação, o armazenamento correto dos perforocortantes. Em casa, muitas vezes também utilizamos seringas para aplicação de uma insulina ou então outros medicamentos. É utilizado também às vezes uma lâmina. Isso não pode ser jogado, ou vidro que se quebra, dentro do lixo comum, porque você pode causar acidente. O faxineiro do seu prédio, e ele não vendo, ele pode colocar a mão e sem a luva, sem o EPI adequado e causar um corte, né? Então é importante que mesmo não tendo a caixa adequada, você pode utilizar um vidro de azeitona e jogar lá dentro, por exemplo, aqueles compridos, a seringa e fechar. Você pode pegar uma lata, né, seja de leite ninho ou qualquer outra marca, né? O mais importante é que esse recipiente seja rígido, onde você possa jogar o vidro lá dentro, ou então a lâmina, ou então a seringa e fechar para que ele possa ser transportado até a sua destinação final sem provocar acidentes. Só que
Materiais perfuro-cortantes de laboratório, muitas vezes eles podem estar infectados, porque ele foi utilizado no animal, no experimento, ele pode ter sido utilizado no paciente que sangrou, ele pode estar então sujo de sangue. E com isso, além de ele ter um perigo de ser um perfuro cortante, ele também pode estar levando uma infecção, né, hospitalar, seja lá o que for, um micro-organismo na sua estrutura. Então ele precisa ser também acondicionado, autoclavado, ou seja, esterilizado por temperatura e depois ser colocado da mesma forma num saco onde tem a identificação de um resíduo infectante. Posteriormente, esse saco então vai ser novamente identificado com o material que está lá dentro, com o responsável pelo gerador do resíduo. Ele então pode ser passado para uma empresa que da mesma forma seja certificada e credenciada para o transporte e a destinação final de resíduos de saúde. Como havia falado, o grupo A ele é subdividido no grupo A1, o grupo A2, A3, A4 e A5. Resumidamente, eu vou diferenciar esses subgrupos do grupo A. Então, o grupo A1 são culturas e estoques de micro-organismos, resíduos de fabricação de produtos biológicos, né, exceto os hemoderivados. São descarte de vacinas, de instrumentos utilizados para transferência, como a pipeta, ou inoculação, ou mistura de culturas, resíduos de laboratório de manipulação genética. Então, esses resíduos são resultantes da atenção à saúde do indivíduo ou de animais com suspeita ou certeza de contaminação biológica por um agente classificado de risco 4. Também está dentro desse grupo A1 as bolsas de sangue, né, transfusionais, contendo sangue, hemocomponentes rejeitados ou por contaminação por má conservação, sobra de amostras de laboratórios contendo sangue ou líquidos corpóreos, recipiente com material resultante de processo de assistência à saúde. Estou dentro do grupo 1. O subgrupo A2 envolve carcaça de animais, peças anatômicas, vísceras e outros resíduos provenientes de animais submetidos ao processo de experimentação com inoculação de micro-organismos e os cadáveres de animais suspeitados, né? Forração, a gente está falando lá de maravalha, que é aquelas pedaços de madeira, então raspas de tábua que são jogados dentro das gaiolas onde ficam roedores como camundongos para experimentação. Então isso seria o grupo A2. O grupo A3 são peças anatômicas de ser humano, produto de fecundação sem sinais vitais, né, com peso menor do que 500 gramas ou estatura menor que 25 centímetros ou idade gestacional menor que 20 semanas. Ou seja, se uma pessoa teve uma perna amputada e tem um tamanho maior do que 25 centímetros ou pesa mais de 500 gramas, eles são classificados dentro do grupo A3 e tem que ter toda uma destinação adequada. Dependendo, tem até que fazer atestado de óbito para peças anatômicas, fruto de amputação com tamanhos maiores do que 25 centímetros. Ou então, no caso de aborto ou de embrião que tenha mais de 20 semanas. Dentro do grupo A4, subgrupo A4, tem sobras de amostras de laboratórios, como urina, fezes, né, secreções provenientes de pacientes, né, que contenha agentes de classe de risco 4, né, esse estaria o grupo 4. E o grupo 5 é o mais perigoso de todos, que é aqueles que são suspeitados ou estão com suspeita ou certeza de contaminação com os prions ou prions, o que aconteceu já há algum tempo atrás
né, aquela epidemia da vaca louca. Esse seria o grupo A5. Existe no Brasil as chamadas NBRs, normas brasileiras, que são estabelecidas pela ABNT para identificação, existe toda uma simbologia, terminologia, maneira de transportar, maneira de acondicionar, tudo isso está padronizado dentro das NBRs, desde das 7.500 até a 13.365. Então, quem tiver alguma dúvida quanto ao procedimento correto, a embalagem correta, a etiquetagem, tudo isso está estabelecido dentro dessas normas técnicas da ABNT. Então, com isso, eu apresentei para vocês uma parte do procedimento correto para o gerenciamento de resíduos, principalmente dos resíduos de saúde, dos resíduos perigosos. Abordamos também um pouco dos conceitos da importância dos EPIs, dos equipamentos de proteção individual, para o manuseio desses resíduos, e também mostramos algumas normas e leis que regem a questão da biossegurança no Brasil. Então, gostaria de agradecer aí a paciência de vocês, de assistir a minha aula. Espero que vocês tenham gostado, e qualquer dúvida, entre em contato conosco através do e-mail.